Agora, a nossa base blindada. Essa daqui é a base mais maravilhosa que vocês irão conhecer e se você utilizar ela uma vez, eu duvido que você vai querer utilizar outra base. E por que que essa base ela tem um diferencial tão alto? Por que que ela é diferente de todas as outras bases que já existem no mundo? Porque ela tem formadores de filmes de silicone que irão trazer uma resistência surreal para essa base. Ela é a prova de água, ela é a prova de gordura. E o que seria gordura? É óleo, né? É o suor, é a lágrima. Então ela é muito mais resistente do que qualquer outra base convencional que você já tenha usado. Caso o local onde você more tenha altas temperaturas, com a nossa base você não irá precisar se preocupar se no final do dia, quando você se olhar no espelho, a sua testa, por exemplo, estará com a maquiagem toda aberta. Ela irá te entregar performance e durabilidade. A nossa base blindada ela possui uma cobertura alta, então se você possui manchinhas, melasmas em tons mais claros, você não precisa utilizar nenhum corretivo de tom, de correção desse melasma, porque a nossa base ela já irá cobrir tudo isso. A nossa base blindada ela possui uma densidade um pouco mais grossa, ela é um pouquinho mais pesada, porém você consegue espalhar ela facilmente. Por exemplo, eu geralmente faço o teste colocando um pump no dorso da minha mão e eu espalho sempre ele com muita facilidade. Porém, eu utilizo a minha base blindada pura quando eu quero uma cobertura um pouco mais alta. Agora, se você quer um efeito mais fluido, um aspecto mais viçoso, porque é o que está em alta agora, você pode utilizar o nosso Oil Glam blindado. Esses dois juntos, eles têm uma performance perfeita. Eu, por exemplo, sempre utilizo eles juntos. Por quê? Porque eu gosto desse efeito um pouco mais natural, uma base com um aspecto mais leve, também um pouco mais fluido. E como que eu indico para vocês a forma de uso da nossa base? Um pump e 5 gotinhas do nosso Oil Glam blindado, você terá uma base com esse aspecto que eu te falei e até mais resistente. Caso você deseje uma pele diluída, mas não tanto, você pode utilizar 4, 3, até 2 gotinhas. A nossa base, ela rende média de 200 pumps. E com um pump e 5 gotinhas do nosso Oil Glam blindado, você faz um rosto inteiro. Então imagina para o seu cliente que maquiador, vale ressaltar que a nossa base está R$ 233. A pessoa estaria pagando R$ 2,33 por uso. E nós sabemos que o valor da nossa base é um pouco mais agregado e isso é algo que compensa muito falar para os maquiadores, para eles terem essa noção da durabilidade da nossa base, resistência não somente na pele e também durante o tempo de uso. Como que eu indico você fazer o modo de uso dela? Espalho com o dedo, Raíssa, com o pincel. Geralmente eu indico fazer essa misturinha, você pode fazer diretamente no seu rosto. Eu sei que às vezes a vida é um pouco corrida, nós não temos muito tempo, então eu coloco o pump da minha base no meu rosto, já venho espalhando com o meu dedo caso eu diluir ela. Ou você pode colocar ele em uma plaquinha, um pump da base, 5 gotinhas do nosso Oil Glam blindado, vem fazendo a aplicação na pele com uma esponjinha umedecida. E por quê? Lembra que eu falei que o nosso produto ele é à prova de água? Então, a esponjinha ela não sugará tanto o produto assim. Geralmente, quem se maquia sabe que a gente vai se maquiando e percebe que a esponjinha tem mais produto nela do que na nossa pele. Então essa é uma forma também de economizar produto que eu indico para vocês. A Call Beauty possui alguns tons de base. Temos a nossa base 0, base 1, 2 e 3, que são para as peles mais claras. Para as peles morenas, claras a escuras. E peles negras, nós temos a base 4Q, 5Q, 6Q, 7Q, 8Q e 9F, que a 9 é para pele negra retinta. Bom, a Call Beauty possui uma base branca, uma base que não possui cor. Ela se chama base 0 Véu da Noiva. E por que nós criamos uma base branca? Para a técnica de colorimetria. Isso para maquiador, gente, é ouro. Para o consumidor final, por exemplo, para mim, atualmente eu estou utilizando a base 4, mas nós sabemos que no inverno não pegamos tanto sol e cai um pouquinho o nosso tom. E aí eu vou para uma base 3, às vezes até um pouquinho menos. Então a base 0 para mim é essencial porque eu consigo clarear um pouquinho a minha base 4 e ela terá uma rendibilidade muito maior também. Então nós indicamos vocês utilizarem ela até a nossa base 7. E por quê?
A nossa base 8 e 9, que eu falei para vocês que são os últimos tons, são os tons mais escuros, ela tem uma concentração de pigmento preto mais alta. Então, quando nós colocamos o preto no branco, ele acinzenta e não ficará com um aspecto tão bonito, acabamento tão bonito a pele da sua cliente. Então, por isso que eu indico e reforço para vocês que a nossa base 0 é muito interessante você utilizar até a nossa base 7, que você terá todos os outros tons. Uma dúvida frequente é se a nossa base é compatível com outros produtos na sua preparação de pele. E sim, é compatível, mas claro que é muito importante nós verificarmos a composição desse produto. Por exemplo, tem muitos hidratantes que são maravilhosos, porém ele possui uma concentração de óleo ou gel muito alta. E a nossa base, os nossos produtos, eles possuem formadores de filmes de silicone. E o silicone com esse óleo gel, eles não serão compatíveis, fazendo com que danifique a sua maquiagem blindada, não dando a resistência que a sua pele merece. E caso a sua base tenha ficado um pouco escura, um pouco amarelada, alaranjada, não ficou no seu tom, vamos para o próximo produto, que é o Inova Color.